Gravando. Né, gente? O cara é mal acostumado, né? Bom, boa noite a todos, paz do Senhor, principalmente para aqueles com quem eu não conversei ainda hoje. Ainda bem que hoje o pastor não falou assim, o pregador da noite é o Lácio. Ele fala isso, né? Aí a gente vê uma mensagem como a de domingo à noite, né, irmãos? Aquilo sim, uma pregação, assim, que a gente tem, é um privilégio de poder ouvir, né, de poder estar aqui na igreja numa mensagem como aquela, né? O pastor, se eu não me engano, Adalto, né? O pastor Adalto, estava até conversando com o pastor Gaudilei, depois da mensagem de domingo, ele me compartilhou algumas situações na vida e no ministério do pastor, e eu passei a admirar a vida do pastor Adalto, né, diante do desafio que ele tem. Ele compartilhou algo um pouco superficial aqui naquela noite, mas ele tem uma dura missão, né, de, como ele disse, reconstruir ali toda uma comunidade, né, e ele trouxe uma palavra assim para nós muito interessante. Eu gostei bastante, né. Um tempo atrás a Nicole estava em casa, a Carol, o Cleito estava em casa, e a Débora também, obviamente, né? A gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre como a geração de hoje é uma geração que terceiriza a responsabilidade, é uma geração que as crianças e os jovens não resolvem os seus problemas, né? E ele trouxe lá aquela mensagem de um livro chamado Modernidade Líquida, né? Eu fiquei curioso, vou procurar esse livro aí para adquiri-lo também, né, e poder estudar sobre isso, né? Mas como eu estava compartilhando, a gente estava falando justamente sobre isso. E eu tenho uma teoria que a minha geração, pessoas da minha idade, a grande parte foi criada sem a figura do pai e da mãe juntos. Esse dia eu estava puxando na memória assim, os meus amigos da escola, da mesma idade que eu, e poucos eram os que tinham os pais, pai e mãe juntos na mesma casa. A maioria, pelo menos daqueles que eu tinha mais proximidade, que eu conhecia o contexto familiar, eles não tinham ali, então, uma estrutura familiar completa, onde tinha a figura do pai e da mãe, ou era criado só pelo pai, pela maioria das vezes só pela mãe, às vezes alguns pelos avós, né? E eu vejo que hoje, que essa geração, que são a geração, que eu falo geração da idade do meu pai, né? Por exemplo, a idade do pastor Gaudilei. O que essa geração plantou, hoje nós vemos de reflexo na sociedade, né? Mas a mensagem hoje não tem nada a ver sobre isso, é só para uma forma de agradecimento, né, pela palavra que o pastor trouxe. Esse vídeo não vai chegar a ele, mas quando nós temos essa oportunidade, nós devemos honrar a vida, né, do pastor que trouxe essa mensagem no domingo, né, o pastor Adalto. Meus irmãos, vamos então para nossa mais uma quarta-feira aí. Nós estamos aí revezando, né? Depois que o pastor Lucas se dividiu com o ministério lá em Terenos, nós voltamos aí. Na verdade, a gente tinha essa oportunidade na escola bíblica, né? Agora, todas as quartas aí, nós estamos aí num revezamento. Aguardo por ver novas carinhas aqui, né? E aí, cada um fica com a sua... Essa eu já vi. Essa eu já vi. Próxima quarta-feira. Oi? Aí, ó, e a lista tá ficando mais estreita, né? Não, tem gente que tá pulando aí. Mas o interessante é que vai ficando marcado, né? Cada um com a sua característica, né? Nós, algumas semanas, ficamos aqui impactados com o Lachon Hará, da irmã Aurinete. Gravou, irmão, essa coisa fica. Em uma outra oportunidade, o irmão Rodrigo dando testemunho da camisa rosa dele. Foi mais um episódio que ficou ali, né? Acho que a irmã não estava no dia. Eu lembro que foi antes da caravana missionária. Foi o dia que o Rodrigo falou sobre esse testemunho. E do presente que ele comprou. A camisa rosa da irmã Luana. Nós temos o testemunho também do cunhado da Aurinete, né, do irmão do Ricardo. Forte. Ele é o irmão do Wolverine, né? Aquele que é imortal, né? Então cada um tem ali suas características. Na última vez que eu estive aqui, as irmãs já estão me cobrando aqui se vai ter um chocolate dessa vez, né? Eu fiz aqui o papel do servo infiel na dinâmica. Mas é legal que a gente vai ficando marcado, né? E o interessante é a gente gravar essas características para nós lembrarmos da mensagem que foi, né? Foi dita ali por aquele irmão. Hoje,
como de costume, eu trouxe aqui hoje não uma história que Jesus contou, mas 3 histórias que Jesus usou para falar sobre fidelidade. Nesse dia que o Rodrigo, por que eu lembrei disso? Porque o dia que o Rodrigo trouxe essa mensagem sobre do testemunho da camisa, ele trouxe uma parábola e falou sobre fidelidade também, né, no relacionamento nosso com Jesus, né, como estava a nossa fidelidade no nosso relacionamento com Jesus. Ele usou uma parábola que eu vou usar aqui também hoje, mas nós vamos ver uma lição de que o Jesus fala sobre um outro acontecimento. Mas antes disso, eu vou ler aqui João 6,40. No domingo o pastor falou, existem irmãos que não sabem João 3,16 de cor. Nós sabemos, né, irmãos? Eu poderia abrir esse texto, mas eu preferi abrir João 6,40, que diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é uma palavra de Jesus, né, mais uma vez reafirmando uma promessa. E essa promessa é a promessa que nos traz aqui, né, que nos dá esse compromisso de seguir a Jesus, de seguir os seus valores, de seguir a sua palavra, né? E essa promessa é o quê? É a promessa da vida eterna. É a promessa de uma vida em paz na eternidade e não uma vida de condenação. Mas existe vou colocar aqui como um evento que precede o cumprimento dessa promessa. O que seria? Antes dessa promessa ser cumprida, algo tem que acontecer. Vamos dizer novamente, a volta de Jesus. Então, nós temos uma promessa, e a promessa é a promessa da vida eterna. Mas antes que isso aconteça, Jesus prometeu a sua volta, a sua segunda vinda, né? E é sobre esse aspecto que nós vamos falar hoje. Agora eu vou pedir para os irmãos abrirem na Bíblia o nosso primeiro texto aqui, nós vamos acompanhar juntos, que é em Marcos 13, do 32 ao 37. Vamos estar orando então antes de fazer a leitura. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua casa. Deus, por nós estarmos aqui hoje, podendo em comunhão celebrar, Pai, mais um dia em Tua presença, celebrar a Tua palavra. Já fomos abençoados, ó Deus, pelos momentos de louvores, ó Pai, que nós nos alegramos. No momento, ó Pai, da abertura do culto, o pastor trouxe aqui uma oração que contemplou a todos nós, mostrando o grande amor de Jesus por nós, intercedendo junto ao Senhor, ó Deus. Nós queremos pedir ao Senhor o direcionamento para mais este momento, ó Deus. No momento, ó Pai, onde nós vamos estudar um pouco da Tua palavra, entender o que Jesus quis nos alertar, ó Deus, a respeito da Sua vinda. Nós colocamos esse momento nas Tuas mãos, nos nossos corações, também, Pai, debaixo da Tua mão, do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos à leitura do texto então, em Marcos 13, 32 ao 37. Diz assim, na minha versão: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É comum um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa. Irmãos, é isso mesmo? É como um homem que partindo para... É Marcos 12? Marcos 13, Marcos 13, 32 ou 37, é isso mesmo. Ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a obrigação de ao porteiro ordena que vigie. 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo,
é a todos vigiai. Eu me confundi aqui porque quando entra no versículo 34 parece muito uma das parábolas que nós vamos ler à frente. Mas esse contexto aqui, irmãos, o ministério de Jesus tem um grande sermão chamado Sermão do Monte, né? Alguns estudiosos acreditam que foi o pontapé inicial da obra de Jesus. Eu particularmente acredito que foi. Outros já acreditam que foi no meio do ministério de Jesus. Mas no Sermão do Monte, Jesus então reúne ali uma grande multidão. E ali é como se Jesus desse as cartas sobre o que ele veio fazer, né? Então Jesus ali ele reúne uma grande quantidade de pessoas e fala sobre as bem-aventuranças, que é um texto conhecido, né? Jesus fala sobre o julgamento, fala sobre casamento, fala sobre relacionamento. Então é um longo discurso de Jesus ali no Sermão do Monte. E já no final do seu ministério, um pouco antes de Jesus ser levado para a crucificação, ele reúne ali agora um grupo um pouco menor dos seus discípulos, os mais chegados ali, e fala sobre a sua vinda. Então ele começa ali uma série de profecias, né, e conta algumas histórias para falar sobre esse momento, né? Então esse é o conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras. Então nós temos o Sermão do Monte, considerado ali no início do ministério de Jesus, e já no final Jesus já dá um discurso mais ali sobre como ficaria a questão quando ele partisse, mas deixou um alerta para que se esperasse a sua segunda volta. Então, diante disso, nós temos dois extremos. Jesus falou sobre a destruição do templo, falou de rumores de guerra, e falou que esses acontecimentos aconteceriam antes que essa geração passasse. Então, alguns acreditam que todos esses acontecimentos que Jesus disse aconteceram ali durante a igreja primitiva ali em 70 anos. O outro extremo já acredita que os tempos que nós vivemos hoje são os tempos que Jesus estava citando aqui nesse discurso, né? Nós acreditamos que esses eventos ainda vão acontecer, são acontecimentos proféticos que estão ainda por vir, né? Mas o fato é que alguns interpretam, por Jesus ter usado a palavra geração, por exemplo, que era aqueles que ouviam, mas Jesus poderia estar se referindo a uma nação ou toda a geração que ouve a sua palavra. Então isso se estende muito mais. Eu não quero entrar muito nesses detalhes porque esse não é o foco do nosso texto, mas a razão é que Jesus fez esse discurso e contou essas histórias, mas ele nunca deu margem para a especulação de quando isso aconteceria, porque aí ficou-se então a expectativa de quando aconteceria essa volta de Jesus. Mas lá no versículo 36 ele diz: para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Então ele virá inesperadamente, né? Então Jesus não quis deixar aí como se fosse uma dica, queria deixar ali pistas para que se especulassem ali quando seria essa volta, né? O grande alerta dele era: permaneçam fiéis, né? O 37 diz: digo a todos, vigiais. Então como se Jesus desse um alerta, né? E aí Jesus em seguida, agora nós vamos para o livro de Mateus. Ali ele começa então a conta uma série de 3 histórias. É o mesmo local aqui dos acontecimentos, né? No Monte das Oliveiras. Então Jesus vai ali e conta 3 histórias para falar sobre essa sua vinda, né? E aí a primeira história está lá em Mateus 24, 45. Mateus 24, 45. Ele vai contar a história de 2 servos. Então Jesus sempre tinha ali uma história na ponta da língua, ali uma carta na manga, quando ele queria ensinar algo para os seus discípulos, né? Às vezes eu fico imaginando que Jesus aprendeu essas histórias ao longo da vida, talvez estava pensando essa semana, às vezes ele era ali pequeno, ali trabalhando com seu pai na carpintaria, chegava um cliente, contava uma história dessa, Jesus gravava e usava no momento oportuno. Outras talvez Jesus realmente presenciou alguma delas. Outras talvez ele imaginou e criou, né? Mas o fato é que Jesus era um bom contador de histórias. Então ele conta ali a história do servo bom e do servo infiel, né? Mateus 24, 45. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento no seu tempo, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora em que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali havendo choro e ranger de dentes. Então aqui a primeira hipótese que Jesus coloca é de um senhor que sai e deixa a responsabilidade dos outros servos ali com um servo principal, vamos colocar assim. E o servo fiel faz um bom trabalho, enquanto o infiel aproveita de maneira errada esse tempo e essa autoridade, né? E aqui fala que ele espanca os seus companheiros, né? E come e bebe com os ébrios, né? Então aqui Jesus já traz o primeiro paralelo aqui, né? Que diante da ausência do mestre ou do senhor aqui dessa história, o servo fiel viu uma oportunidade e agarrou ela com uma maior responsabilidade, né? Enquanto o outro, ele viu uma oportunidade para esbanjar ali a sua autoridade momentânea e festejar, né? E aí nós vimos a consequência de cada atitude. O primeiro, então, foi promovido, foi levado à honra, né? Foi ali exaltado, enquanto o segundo, que agiu de maneira errada, foi castigado severamente, né? Nós vimos aqui o desfecho, que no versículo 51, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali havendo choro e ranger de dentes. Nós sabemos de que lugar é esse que está sendo falado, em lugar de choro e ranger de dentes, na Bíblia e em outras oportunidades, é a descrição física do inferno. Vamos para a segunda história que Jesus contou. Essa é uma história já bastante conhecida, é a história que o Rodrigo trouxe da última vez que ele esteve aqui. Então, continuando aí, nós temos aqui uma divisão de capítulos, mas ali era um discurso de Jesus, né, em uma linha contínua. Então ele continuou a segunda história, capítulo 25, versículo 1. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas do sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e o comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Essa parábola é bastante conhecida, como eu disse, e estudando um pouco sobre ela, eu mesmo tinha uma interpretação errada de quem eram as virgens aqui, né? O casamento judaico, essas histórias que Jesus contava eram histórias do cotidiano. Então esse aqui era um casamento judaico, e mesmo não sendo tão incomum um homem ter mais de uma esposa, um casamento geralmente era um casamento individual, de um homem com uma mulher. E aqui nós temos as 10 virgens, e às vezes nós confundimos como se fossem as 10 noivas do noivo, mas na cultura judaica tinha uma divisão do casamento, né? A primeira parte do casamento era a promessa, onde os pais selavam ali um contrato, pagava-se uma quantia ao pai da noiva, né?
e ali então dava-se início ao casamento. Passado algum tempo então, os noivos se encontravam e firmavam ali votos públicos, né, da sua união. E aí, passado mais um tempo, aí poderia durar até um ano, vinha a festa nupcial. E a festa nupcial era ali a consumação em si do casamento. A partir daquele momento eles iam morar juntos, né? E como era a festa? A festa é a descrição dessa parábola, né? Então existia um local que o noivo ia de encontro às madrinhas, né? Em outras é como se fosse uma dama de honra, né? Alguns falam que eram como damas de honra, e essas eram jovens, geralmente virgens, né? Não casadas ainda, que elas iam junto com o noivo ao encontro da noiva. E por que elas tinham esse azeite e essa lâmpada? Para iluminar o caminho, né? Então o noivo vinha de encontro com elas, e eles faziam como se fosse uma excursão ali, e elas vinham iluminando o caminho a chegar até o lugar da festa, ou então eles passavam para pegar a noiva e iam para o local da festa. Então as virgens aqui não são as noivas, as virgens são as madrinhas, as damas de honra. Mas o fato é que elas tinham um compromisso ali, né? Elas tinham que conduzir o noivo até a presença da noiva, e elas tinham a obrigação de iluminar o caminho. E aí a história a gente já conhece. 5 delas foram prudentes, levaram azeite de sobra, talvez temendo que algo de errado pudesse acontecer, porque algo de errado aqui aconteceu, porque o noivo realmente se atrasou. O noivo já passava da meia-noite, elas dormiram, né? Então algo aconteceu ali de inesperado que fez esse noivo se atrasar. Aí Jesus não entra em detalhes, mas o fato é que algo estava ali fora do esperado, e metade delas estava preparada para essa prudência, né? Tiveram essa prudência, e a outra metade não. E aí saíram para comprar de madrugada azeite. Onde será que elas encontraram? Por isso que demorou, né? Aí quando chegaram, o noivo já falou assim: vocês já acabaram com a minha festa aqui, não quero mais ver vocês, como se fosse isso, né? Então, irmãos, o que nós temos até aqui? Lembrando que nós estamos diante de Jesus explicando sobre a sua vida, né? Então aqui nós já temos algumas lições para nós. Então nós não devemos supor então que Jesus vai adiar a sua vinda, né? Ele deu o primeiro exemplo lá dos servos que não sabiam quando o seu senhor voltava, e um estava cuidando bem, né, das coisas do seu senhor, e o outro não. E também nós não devemos nos surpreender se acaso o Senhor se atrase, mas esse se atrase é o nosso, é o atraso do nosso relógio, da nossa expectativa, né? Porque nem mesmo Jesus sabe quando virá a sua vinda. Nós lemos isso no texto aqui que nós lemos primeiramente. Somente o Pai sabe. Então às vezes nós podemos julgar que Jesus está demorando, mas nós não podemos ser pegos desprevenidos ou despreparados, né? Então esse é o resumo que nós temos até aqui. Então nós não devemos supor que Jesus demorará, mas também nós não podemos supor que ele virá logo, né? Isso tudo é especulação. Mas então como nós devemos lidar, né? Ficamos numa posição aí então do que fazer. E aí Jesus continua e ele vai para a terceira e última história, né, que ele conta aqui para os seus discípulos neste momento. Então o que fazer, como agir? Então a parábola dos servos nos remete aí a nutrir as expectativas, né, de quando será essa vinda, né? Já a parábola das virgens é esperar pacientemente, né? Então não esperar que ele esteja demorando, né, mas esperar com paciência. E por último é a parábola também conhecida dos talentos. E aí a parábola dos talentos nos dá a chave de como nós devemos estar diante desse cenário, onde nós não podemos esperar que ele venha logo, não podemos achar que ele vai demorar, mas a posição que nós devemos estar. Agora continuando o texto, como eu disse, é uma linha contínua, né? Então nós paramos aí no versículo 13 e nós vamos continuar então, Mateus 25, 14. A parábola dos talentos. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1,
a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e o escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste bom no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeias e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao valor receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dá ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que lhe tem será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos para explicar aqui o que era primeiramente os talentos. Na última vez que eu vim aqui, a Aurinete foi recompensada com 1 denário, né? Naquela ilustração daquela vez, ela ganhou 1 denário, a Paula ganhou 10 denários, né? Então na Bíblia nós temos aí alguns valores, né? Nós temos a dracma, o denário. E você, Aurinete, que gosta, que dia você estava falando da dracma, do denário, você sabe quanto é um talento? Olha, eu até sabia. Eu sei que é muita coisa. A Nete acha que é muita coisa. Na verdade, o talento... Falaram como se fosse de um ano todo de trabalho, né? Mais. Mais? Na verdade, o talento ele não era uma unidade de dinheiro. Então, o talento não é diferente do denário e da dracma, que eram moedas. O denário era o talento, ele era uma unidade de medida. Então, o talento romano era o equivalente a 34 quilos aproximadamente. Então, não era dinheiro, era uma unidade de medida. Aqui nós podemos supor, pelo contexto da época, que eram 35 quilos de ouro, aproximadamente, né? 34 quilos de ouro. Então, nós vimos aqui primeiramente que essa quantidade que o Senhor deixou sobre a custódia ali dos servos era uma quantidade muito grande. Aí a Aurinete falou 1 ano de trabalho. Na verdade, dava 15 anos de salário de um trabalhador comum. 15 anos de trabalho de um trabalhador comum. 1 talento. Então ali cabe à margem de nós entendermos que o servo, durante essa viagem longa, ele depositou ali sobre a confiança dos seus servos todos os seus bens, né? Ele fez uma viagem longa e naquela época era praticamente impossível você fazer uma viagem longa, você traçar um caminho certo ali e saber quando você voltaria. Então ele saiu sem tempo de volta e podemos acreditar que ele deixou toda a sua fortuna ali sobre a administração desses servos, ou uma parte que seja, mas mesmo assim nós estamos falando de uma quantidade muito grande de dinheiro, né? Nós podemos trazer um exemplo aqui para o dia de hoje. Nós temos aí um homem, não sei se hoje ele vive mudando, né? Mas o homem mais rico do mundo hoje, o Elon Musk, né? O dono da Tesla, da SpaceX, o homem que está querendo fazer um resort lá na Lua para fazer viagens espaciais, né? Como se fosse turismo. Tamanho a sua fortuna. A sua fortuna é avaliada em aproximadamente 220 bilhões de dólares. E aí, irmãos,
uma aspas aqui, um parênteses. Às vezes nós perdemos, vamos dizer assim, a dimensão da diferença de 1 milhão para 1 bilhão. Nós estamos falando que a fortuna desse cara aqui é 220 bilhões de reais. Tem um matemático que fez um cálculo, o nome dele é John Allen Paulos. 1 milhão de segundos equivale a 12 dias. Pastor, quanto o senhor acha que é 1 bilhão de segundos? 1 milhão de segundos são 12 dias. Quantos são 1 bilhão de segundos? 3 anos. 3 anos. O pastor chutou um número que eu chutaria também. Algo perto disso. Rodrigo, quer chutar, Rodrigo? Entendeu a pergunta? Não entendi. Eu meio calculando. Eu também tenho muito zero, peraí. 5 anos, a Aura falou. Quer chutar algum número, Rodrigo? 2 anos e meio. 1 milhão é 12 dias. Quanto é 1 bilhão? 12 dias? 12 dias. 1 ano e meio? 1 ano e meio, a Arnete disse. Fecha, né? Como eu disse, Mais de 5 anos. 5 anos. Como eu disse, Tem certeza? nós perdemos a noção de quanto é a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. 1 bilhão de segundos equivalem a 32 anos. Nossa! Essa é a diferença Todo mundo. de 1 milhão para 1 bilhão. Então, às vezes a gente fala assim, a dívida interna de um país, o PIB de um país é calculado em bilhões. Mas quando passa de milhão para bilhão, a gente perde completamente a noção. E eu falei aqui da fortuna do Elon Musk, é 220 bilhões de dólares, né? Então, você aí com certeza não faz ideia do que é isso, né? Assim como eu. Mas vamos supor então que o Elon Musk decide fazer a viagem dele para a Lua e fica lá, sei lá, uns 5, 6 anos e deixa ali, escolhe 3 servos e deixa ali a sua fortuna. Nós sabemos que o dinheiro, ele, aliado ao tempo, ele vai se multiplicando, né? O pastor trabalhou em banco, então ele sabe, né? Toda a equação ali de juros, de rentabilidade, envolve a questão do tempo também, né? Então o Elon Musk vai, divide assim na mesma proporção que esse servo colocou, e quando ele volta, todos os outros 2 dobraram o seu patrimônio, mas aquele nem sequer colocou numa poupancinha, que é aquela que vai ali 10% ao ano, não colocou nem não, 10% ao ano não, né? Também menos, né? Meio por cento aí. O que você disser. Mas enfim, Mas tá nem naquela, baixo, uns 10% por ano. nem naquela poupancinha ali que vai render juros mínimos ali, o camarada não teve talvez coragem, mas eu não diria coragem, talvez faltou ao servo ali respeito ao seu senhor, né? E talvez ele não teve, às vezes o medo dele foi um medo errado, porque como ele conhece o servo, ele disse até ao servo: o senhor semeia onde o senhor colhe onde o senhor não semeou. E até o servo, o senhor fala, né? Você sabe que eu colho onde não plantei, e nem assim você, vamos dizer, trabalhou com esse dinheiro, né? Então ele não teve ali o temor necessário, ali, o respeito necessário para aquilo que o seu senhor confiou a ele. E ele tinha capacidade de trabalhar com esse um talento que ele recebeu, porque Jesus é bem claro que esse senhor, ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então o mais capacitado ganhou 5, o outro ganhou 2, e esse ganhou 1 porque ele tinha capacidade para lidar com esse talento. Lembrando que nós estamos falando aqui de 15 anos, talvez, de salário dele, né? Então era uma quantia muito grande, e ele agiu ali com uma negligência, vamos dizer assim. Ele não trabalhou, ele não se esforçou, nem sequer tentou, né, trazer algo ali positivo nesse contexto aqui, né? Então a parábola é bem clara, então, que esse Senhor é representado por Jesus, né? Então sai de uma viagem, eu usei aqui o exemplo do Elon Musk só para a gente trazer aqui e entender, assim, nós estamos falando de muito dinheiro nessa parábola, né? Mas Jesus, quando contou essa história, o Senhor era o próprio Jesus, né? Então essa parábola aqui, essa terceira parábola, ela encerra aqui um ciclo da mensagem que Jesus queria transmitir. Então
nesse dia em que Jesus se dedicou a falar sobre a sua vinda. Então, o primeiro é que permaneçam atentos, é como se estivesse sendo para os discípulos na primeira história. Fiquem atentos, a qualquer momento o Senhor pode chegar, né? Quando ele conta a parábola das virgens, ele quer dizer o quê? Esperem, né? Esperem que esse acontecimento virá. E em terceiro, ele deixa uma advertência, né? Trabalhem, né? Não esperem de maneira ociosa, não fiquem parados, trabalhem, né? Então, se nós juntarmos essas três histórias, nós temos algumas lições, né? Em todas elas, o cenário é o mesmo. Primeiro, um retorno inevitável do Senhor. Nas três, existe ali uma expectativa de volta. Então, o Senhor sai e deixa ali alguma missão, né? Ou ele vai chegar. O fato é que é aguardado o retorno do Senhor, né? Então, sempre tem ali um retorno. Segundo, haverá um julgamento. Em todos eles houve uma consequência, tanto para aqueles que foram prudentes, foram sábios, quanto para aqueles que não foram, né? E nós vimos aqui que Jesus falou de lago de fogo e enxofre, né? Então, as virgens receberam a porta fechada, né? Os servos, tanto da primeira parábola como da segunda, foram levados à condenação, né? Por não terem sido prudentes, né? Então, mais um alerta para nós, né? Que é preciso nós estarmos preparados e atentos, né? E aí Jesus, contando essas histórias, ele sempre faz ali um paralelo, né? De um lado, a fidelidade, né? Das noivas prudentes, das virgens prudentes, né? Dos servos sábios, dos servos fiéis, né? Contra a descrença, né? Aquelas virgens, por um momento, negligenciaram e não acreditavam que talvez poderia demorar mais tempo do que elas estavam esperando. Então elas não tinham ali um estoque de azeite, né? O servo que deu festas, açoitou os seus companheiros, também não acreditava que o Senhor poderia chegar ali e encontrá-lo em flagrante, vamos dizer assim, né? De outro lado, a sabedoria e a tolice, né? Isso ficou bem claro tanto na parábola das 10 virgens como nessa última, né? Em que os sábios conseguiram ali, quando o seu servo voltou, serem aprovados, né? Pelas suas atitudes, enquanto os tolos caíram em condenação. E por último, né? O preparo e a indiferença. Aqueles que estiveram preocupados, né? As virgens preocupadas, o servo de que momento o Senhor ia chegar e encontrar ali a sua administração, os que multiplicaram ali os talentos, todos eles tiveram ali o preparo, né? O cuidado de realmente serem aprovados e não agiram com indiferença, como nós vimos na parábola das virgens, né? Na parábola dos talentos. Então, irmãos, eu até falei, o pastor falou, hoje a mensagem vai ser, vou te entregar rápido. Eu falei assim, então nós vamos cedo, porque eu fui mais objetivo hoje. Então, Jesus reuniu ali os discípulos para falar sobre sua volta, né? E ele nos deixa aí, claro, que somente Deus é que sabe quando isso acontecerá. Nós sabemos que esse é um evento que vai acontecer antes da promessa que nós temos, que é a promessa da vida eterna, mas que nós não devemos estar ansiosos, preocupados de quando ele acontecerá, e sim se nós estaremos aprovados, se nós seremos como as virgens prudentes, se nós seremos como o servo fiel que administrou bem ali os outros funcionários, as coisas que lhe foi designado, se nós vamos multiplicar os talentos, né? Se nós vamos trabalhar para que os talentos não sejam enterrados, e sim sejam multiplicados, nós vamos dar frutos, né? Porque Jesus ele não quis criar a expectativa de quando seria, e sim para que nós vigiemos e estejamos preparados para esse acontecimento, né? Nós vimos aí toda vez, quase todo ano tem aí a profecia de que algum povo fez um cálculo que sabe o fim do mundo, né? Lá em 2010 mais ou menos saiu um filme lá, 2012, que chamava o filme, que ali era o fim do mundo. Então especulação sempre há, né? Sempre há. A única certeza que nós temos é que cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus, né? Cada dia que passa, cada segundo
cada segundo é um segundo a menos de espera para que esse evento aconteça, né? Que será ali o início da promessa que foi confiada a nós. Amém, irmãos? Essa é a nossa mensagem de hoje. Vou estar orando com os irmãos para me devolver a palavra para o pastor. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai,